Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arios Animes. E hoje, é claro, para mais uma análise do mangá de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. A gente que viu no último vídeo o fim do rei dos Onis, Kibutsuji Muzan. Mas a troco de quê? Bom, esse vai ser um vídeo de muitas despedidas e ao mesmo tempo de umas reviravoltas bem inesperadas e bem interessantes. Mas antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo. Então justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, é claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê o Muzan simplesmente vindo do pó ao pó. Basicamente, o fim do rei dos Onis, teoricamente, e foi um final tanto quanto anticlimático. Tipo, a luta em si, até ali tava muito legal, mas essa forma final do Muzan como feto gigante foi um negócio tão ridículo, sendo bem sincero. Fora o Muzan ser uma certa decepção como vilão, porque por mais que o design seja um negócio mega da hora e tal, o background do personagem não é lá aquelas coisas, os poderes também. Eu, se pá, ainda faço um vídeo só falando sobre isso, quão mais interessante poderia ter ficado um Muzan. Mas o ponto é que a gente vendo basicamente o fim do Muzan, teoricamente, eu vou salientar muito isso por conta de um certo acontecimento que vai vir mais à frente. Mas o ponto é que a gente vê que sentimentos são deixados para trás, a gente indo ver algumas despedidas e a determinação daqueles que os herdam, que irão continuar a seguir em frente, porque, bom, a gente vê o fim de uma longa batalha. O próprio pessoal que observa toda essa luta fica por um bom momento simplesmente em choque, em completo silêncio, tentando entender o que aconteceu, mas eles ganharam. O próprio pessoal, depois de tudo isso, entra numa loucura, comemoração. Foram séculos de luta contra os Onis e, pelo visto, depois de muito tempo, de muita gente que morreu, de muita desgraça na vida de muitas outras pessoas, finalmente isso acabou. Então é muito bonito, todo o pessoal comemorando e tudo mais. E o próprio Oyakata acaba até ali desmaiando, porque, bom, ele é uma criança ainda, olha a pressão que ele tem sobre os ombros dele, e ele conseguiu lidar com tudo isso magistralmente, então merece um descanso. Só que é um outro ponto muito importante, beleza, eles derrotaram teoricamente o Muzan, mas ainda não acabou. Eles têm ainda muita coisa a fazer, como por exemplo ajudar as pessoas que estão feridas, fazer os primeiros socorros e tudo mais. Então a luta em si acabou, mas ainda uma outra luta está a vir pela frente. A gente mesmo vendo o pessoal ali do lado do Himejima, o próprio Gyomei que pede para que não gastem nenhum tipo de remédio ou qualquer coisa para tratar ele, porque o próprio Himejima sabe que já é tarde demais para ele, porque mesmo que ele sobreviva aí e tal, os ferimentos seriam tratados, a gente tem que lembrar da marca dos caçadores de Oni. Ele já tem mais de 25 anos, que seria a idade limite que alguém que desperta a marca poderia viver. Então, querendo ou não, ele vai morrer ou pelos ferimentos ou pela própria marca. Então, ele mesmo já aceita. E é uma despedida até bonita e tudo mais. Ele pedindo para que vão e tratem os mais novos. Onde ele que vem, esse sendo o último desejo dele, enquanto ele começa aos poucos a perder a sua vida, ele
alucinando, ou talvez realmente vendo ali, indo fazendo essa passagem, quando ele vendo as crianças que cuidaram dele. E até bem bonito, mais o pessoal que vindo para se desculpar por tudo que fizeram. Bom, tem alguns que realmente são os verdadeiros filhos da mãe, no caso, por exemplo, do Kaigaku, que é um miserável, mas o resto ali, até a garotinha que ficou em desespero, achando que foi o Gyomei que matou todo mundo em meio ao choque e tudo mais, é um lance até explicar, porque é uma criança, talvez menos de 5 anos de idade. O que ela teve de passar, então, convenhamos, foi um verdadeiro inferno. Mas é bonito eles vindo ali, até se culpando, achando que eles foram os responsáveis pelo o Gyomei estar onde ele tá. Ele que até ali vendo que eles é que tinham que proteger o Gyomei, já que o Gyomei ele não conseguia enxergar onde eles até ali tentaram pegar em armas, qualquer coisa do tipo. Tipo, as crianças que fugiram foi na verdade não por medo, elas tentaram pegar armas para tentar matar o Oni que invadiu ali o templo e tudo mais. Então, é bonita a cena, toda essa desculpa deles e tal. Eles realmente ali. E o próprio Gyomei que ele entende tudo isso. O único culpado de toda essa desgraça é o Kaigaku. Esse daí não tem como passar pano, desculpa. Onde eles até vendo, né, de que se o amanhã tivesse chegado, como sempre, nós teríamos explicado pra você. Então, é muito aquele what if, e se? E se nada dessa desgraça tivesse acontecido na vida do Gyomei, o que iria ser da história? Realmente seria uma mudança pequena, um evento só, mas iria causar uma mudança muito drástica no rumo da história daí pra frente. Então é até bonito e tudo mais. Ele que também se culpa por não ter conseguido proteger todas as crianças, pedindo para que elas o perdoem, e eles que não culpam eles. Eles ali veem que não tem porquê ali eles se desculpar. Eles amam o Gyomei, então tiveram esperando por ele esse tempo todo. Então eles vão todos juntos poder de fato descansar, e ele que basicamente morre de uma maneira bem bonita. Ele morreu lutando, ele morreu dando o máximo dele, ele cumpriu a sua tarefa e morre feliz, morre sorrindo. Então, por mais triste que seja a cena, ele pelo menos vai em paz. Então, é um negócio bonito. Só que é a primeira das despedidas, e a próxima eu acho que é ainda mais triste, porque é um casal que eu queria tanto ver junto mais vezes. A interação realmente desses dois, eles realmente como um casal. Porque a gente vendo ali a Mitsuri nos braços do Obanai, e é tipo, cara, eu amo a Mitsuri. E o Obanai ganhou muito mais pontos pra mim, ainda mais esse arco do Castelo Infinito. Todo o flashback, ele vai tendo ali um crescimento como personagem, porque é um negócio muito interessante. Todos os Hashiras, quando são introduzidos na história, eles são colocados como um bando de filhas da mãe, para não falar algo pior. Na cena onde eles querem matar a Nezu e tudo mais, aí cada um vai mudando no seu próprio arco. Rengoku, Uzui, Mitsuri, Tokito, Shinobu, Tomioka, Shinazugawa, Gyomei, Obanai, todo mundo vai ter o seu desenvolvimento. Eu só queria ver um pouco mais do romance desses dois, onde o próprio Obanai falando ali sobre eles terem vencido essa luta, enquanto a Mitsuri sentindo que o corpo dela não morre, vendo que ela vai morrer logo. E o próprio Obanai confessa que ele provavelmente também vai junto, que ela não vai estar sozinha. Onde é até bonito, porque a Mitsuri não querendo que o Obanai morra, pedindo ali desculpas a ele por não ter sido muito útil. Só que ele diz que não é verdade, ele até implora para que ela não fale assim. E até pede para Alice, perguntando se ela se lembra do dia em que eles se conheceram, quando ela basicamente estava perdida na casa ali, na mansão do Ubuyashiki, e quem ajudou ela foi o Obanai. E
É isso que ela lembra, mas na verdade foi o verdadeiro contrário. Bom, ela em si, de fato, estava perdido ali na casa, só que, por mais que ela, beleza, ela encontrou o rumo dela, mas geograficamente, mas ela é quem deu um rumo novo, um caminho, um norte a ser seguido pelo Obanai. Ele, quando viu ela e conheceu ela, ela era só uma garota normal, então ela é quem na verdade salvou ele. Ela ficava animada com as coisas mais simples e o sorriso dela era claro como um dia. Ela devia ter passado por um treinamento infernal antes de se tornar um pilar, mas ela não emanava nada daquilo. O Obanai confessa que se divertiu muito conversando com a Mitsuri, sentia como se fosse só um jovem normal e isso deixou ele de fato muito feliz. E não só ele, provavelmente os outros Hashiras devem ter ficado mais tranquilos de fato ali, mais em paz ao lado da Mitsuri, porque ela é extremamente carismática no fim das contas. A gentileza dentro dela era infinita. Por isso, segundo o próprio Obanai, ela o curou, e não apenas ele, ela curou o coração de várias pessoas inúmeras vezes. É por isso que ela deve seguir de cabeça erguida, pois ele não vai deixar ninguém reclamar dela. E ela que ouviu basicamente pura declaração de amor, ela morrendo de felicidade, simplesmente mete um eu amo você pro Obanai e você fica com raiva porque não morram, fiquem vivos, se casem, tenham filhos, sejam felizes. Por mais que eles vão morrer bem mais cedo que uma pessoa normal por conta da marca dos caçadores de Oni, mas, pô, vocês ainda têm uns aninhos pela frente, então, poxa. Mas você fica triste por isso, realmente. O própria Mitsuri que vendo tudo que ela fazia do lado dele, as refeições que ela comia com ele eram as mais deliciosas. E ele sempre olhou para ela com esses olhos doces. E ela que pede ali até, por favor, se eles renascerem como seres humanos, ela pergunta que, bom, você fará de mim sua esposa? E veremos o último capítulo que, bom, teorias, mas ao mesmo tempo muitas alegrias. Mas ele que de fato concorda completamente. Se ela diz que está satisfeita com alguém como ele, então ele com certeza a fará feliz. E da próxima vez ele não vai deixá-la morrer, pois ele vai a proteger. E bom, sem palavras, que chip do caramba, que casal bonito, eles morrem, mas morrem abraçados juntinhos, numa cena mó romântica, então, nossa, cara, eu amo esses dois. Mas a gente que vem, o Shinazugawa ali desmaiado, ele que um plano todo preto observa a luz no fim do túnel, então como se ele estivesse à beira da morte, basicamente. E ele vendo o Gane, toda a família dele lá. E eles perguntando por que ele não tá indo pra lá. E aí, pô, não. Seria muita injustiça e muita sacanagem ele ficar longe da família no pós-vida. Mas, pô, tem alguns bons motivos pra ele não estar indo pra lá. É porque ele não vai pra lugar nenhum, ele vai ficar aí. Ele não vai morrer, é basicamente isso que o autor tá querendo dizer. Onde atrair ele, que tentando ir e tudo mais, e até puxa a mãe dele e tal. Onde ele vendo que ele quer ir pra lá e tudo mais, é até muito bonito toda a cena e tal. E a mãe dele vendo que não pode ir por conta, bom, né, toda a coisa que aconteceu, ela foi transformada numa Oni e matou os irmãos do Shinazugawa e do Gen e tal, mas a culpa não é dela. E o próprio Shinazugawa vem dizendo que
tudo bem, então ele vai com ela, por onde quer que eles tenham de ir, seja céu, inferno, o que quer que seja, ele vai junto da mãe dele, vai dar esse apoio. Então, nossa, é a questão que eu falei, os Hashiras começaram como verdadeiros filhos da mãe, tiveram um crescimento, um desenvolvimento de personagem tão grande, que você se apegou de fato bastante a eles. E o próprio Shinazugawa vê que ele não liga se o Genya vai ficar triste de não poder encontrar o irmão lá de provavelmente um paraíso, pelo que foi mostrado, porque ele vai se sacrificar, mas pelo menos vai se sacrificar valendo a pena pela mãe dele. Só que é aí que entra o pai dele. O pai dele simplesmente interrompe, agarrando ali a mão do Shinazugawa e separando a mão da esposa dele, dizendo que a esposa dele vai com ele. E não é um final muito bonito, porque o pai dele é um verdadeiro filho da mãe. A mãe, eu diria que ela não é uma filha da mãe, mas é mais por questão pessoal, a culpa que ela sente. Mas ainda é até bonito, porque basicamente o pai dele vem, não, tu não vai nem pro céu nem pro inferno, porque tu não tá morto, caramba. Ele simplesmente manda ele aí embora, ele não vai pra lugar nenhum, nem aqui, nem lá. Ele vai continuar vivo, ele realmente fala, seja grato por ser o meu filho, porque você é muito forte. Então ele até acorda totalmente ferrado e machucado e tal, mas recobra a consciência. E até aquele negócio que tem o One Piece, quando o Ace morre, o Luffy desesperado, o Jimmy vem. Não pensa só no que você perdeu, pensa no que você ainda tem. Então, é uma frase que cabe muito bem para quem sobrou vivo, porque todo mundo que tá vivo perdeu inúmeras coisas. Então, a gente vendo realmente cenas que, bom, isso daqui no anime, com toda a trilha sonora e tal, os negócios perfeitos, seria aquela cena realmente você chorar. Enquanto o nosso querido e amado Deus das entradas dinâmicas e triunfais Inosuke está bem, tanto que ele tá tossindo sangue à beira da morte e tal, mas mordendo o pessoal. Então esse daí vai ficar bem, enquanto o Zenitsu e o seu drama, vendo de que, por favor, se eu morrer, diga a minha esposa Nezuko que eu a amo. E o pessoal, caralho, vai se ferrar, ela não é tua esposa não, filha da mãe. E diga também que eu fui heróico, eu amei a Nezuko até o fim e tudo mais. Então, tipo, ele tá morrendo. Morrendo, vai morrer, só tá delirando. Mas não para de falar. Enquanto o próprio Tomioka, que querendo ali saber sobre o estado do Tanjiro, mesmo que o pessoal queira tratar ele e tudo mais, o Tomioka não liga pra isso agora. Já fez os primeiros socorros e tudo mais, ele quer saber sobre o Tanjiro. E bom, o ponto é que ele não está respirando e não tem pulsação. Ele simplesmente está de joelhos no chão com a espada dele na sua mão direita, já que a esquerda ali foi arrancada junto de todo o braço e ele com a cabeça baixa todo ensanguentado. Enquanto para piorar a gente vê a Nezuko indo em direção a tudo isso. O próprio Tomioka se culpando, dizendo que falhou mais uma vez em proteger alguém. Ele sempre é a pessoa que é protegida pelos outros, pedindo perdão ao Tanjiro. Ainda mais quando a gente vê a Nezuko chegando em tudo isso. Então não vai ser uma cena muito feliz, mas bom. Lembra que no vídeo passado eu falei, pô, o Muzan morreu. Ou será que não é, meus amigos? Porque a gente mesmo começa a ver ali uma narração basicamente um tanto quanto inesperada de que nós achávamos estar morto, que é a narração do Muzan. O Muzan que viu que a sombra da morte sempre esteve perto dele. O seu coração parou várias vezes enquanto ele estava no ventre da sua mãe. Quando nasceu, falaram que ele estava morto
pois ele não tinha pulsação e nem sequer respirava. Só que quando ele ia ser cremado, ele se contorceu, se debateu e chorou. Ele pode dizer sem sombra de dúvidas que o desejo que ele ansiava se tornou realidade. Ele fez acontecer, mas o que ele podia fazer sozinho era limitado. Ele mesmo odeia admitir, mas o que o Puyashiki disse era verdade. Todas as criaturas vivas vão encontrar a morte sem exceção. Sentimentos, pelo contrário, são eternos e indestrutíveis. Isso é verdade. Onde o próprio Muzan confessa que não se lembra de nenhum humano que matou. Quando a carne apodrece, tudo acaba. Mas e daí? Os sentimentos são herdados e nunca são destruídos. E conseguiram até lhe derrotar. Então ele percebeu que a verdade sempre esteve o tempo inteiro diante dos seus olhos, o que o fez estremecer de emoção. A sua carne provavelmente vai ser destruída em um instante por causa da luz do sol. Porém, seus sentimentos ainda são indestrutíveis, são eternos. Todas as emoções, a consciência, a existência metafísica, mental, a mente do Muzan, de certa forma, tudo isso ele decidiu confiar emoções ao Tanjiro. Aquele momento em que ele virou um feto gigante e absorveu o Tanjiro, ele basicamente já estava preparado para dar ali esse corpo em troca de transferir a sua consciência para a do Tanjiro. Explicações maiores do que isso? Bom, assim, apesar que faz sentido, bom, Onis e tudo mais, todo o paranormal que tem em Kimetsu, as memórias do Tanjiro, então é um negócio que faz um certo sentido quando o próprio Muzan vê que o coração do Tanjiro parou de bater e ele já não estava mais respirando. Mas as suas células não foram destruídas. Elas estavam vivas e justamente por isso ele ainda conseguia. Ele conseguiu injetar todo o seu sangue e poder no Tanjiro. Se ele consegue evitar a imediata morte e sobreviver, Kamado Tanjiro vai conquistar o sol. Ele vai se tornar o rei mais forte entre os Onis. Afinal, ele é o irmão de Kamado Nezuko. Eles têm o mesmo sangue e, além disso, é o único que consegue usar as mesmas respirações que um monstro chamado Iorichi. Ele não vai morrer, o Muzan acredita nisso. Ele pede para que o Tanjiro faça o seu sonho se tornar realidade. Pois Kamado Tanjiro vai destruir os caçadores de Oni no lugar de Kibutsuji Musan. O Tanjiro que de uma hora para outra abre os seus olhos e simplesmente olhos de Oni. Os mesmos ali que a Nezuko tem quando entra em todo aquele estado de euforia lutando e tudo mais. É justamente nesse momento que ele ergue o que antes era o seu braço esquerdo e simplesmente regenera-o por completo. Ele mesmo vem aproveitando essa brecha e tenta atacar um dos assistentes ali do corpo de caçadores de Oni, mas por pouco não mata essa pessoa, porque o Tomioka se mete no meio e salva ali ela. Onde o próprio Tomioka tenta entender o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Onde o próprio Tanjiro ali, criando garras de demônio em suas mãos, babando sangue, um olhar completamente de psicopata, basicamente. Porque simplesmente surgiu o demônio mais forte de todos, o rei dos Onis mais forte de todos. Aquele que pode superar o sol e até mesmo usar as técnicas da respiração do sol. Simplesmente Tanjiro Kamado, rei dos Onis, meus amigos, é real.
onde mesmo que o sol comece a cada vez mais e mais e mais subir e queime o Tanjiro, de nada adianta. Onde, no fim das contas, ele é completamente resistente a isso agora. Mesmo que de início ele comece a queimar, e o próprio Tomioka aproveite essa brecha, pedindo para que todos que consigam se mover peguem as suas armas e venham lutar aqui e agora. Onde o próprio Yushiro, observando tudo isso escondido na dele, porque bom, ele ainda é um Oni, é um ponto muito importante. Porque é até interessante, porque se matarem o Muzan, todos os Onis que foram criados pelo Muzan sim vão morrer. Mas o Yushiro, ele foi criado pela Tamayo. E, bom, teoricamente era pra ele ter morrido quando ela morreu. Só que pelo visto isso parece não se aplicar completamente aos demônios criados pelo Muzan, porque a gente tem o Muzan, a gente tem a linhagem secundária, que seria os demônios criados diretamente pelo Muzan, que se o Muzan morrer, eles morrem. E tem os demônios de terceira classe, se a gente parar pra pensar, que foram os criados diretamente pelos Onis que o próprio Muzan criou, ou seja, eles estão diretamente ou indiretamente, mas especificamente ligados ao Muzan, mas não estão com essa total ligação. E nem mesmo tem essa ligação que o Muzan tem com os Onis que ele criou. Então é um negócio interessante, porque o Yushiro provavelmente vai ser o único Oni a terminar vivo depois de anos e anos e anos, e provavelmente vai viver até o fim do mundo, se pá. Mas a gente vendo até ali o Zenitsu tentando entender o que é toda essa barulheira, enquanto o Inosuke também ouve, e bom, vai ser um baque bem pesado pros dois, porque bom, é o melhor amigo deles. Onde, enquanto isso, a gente vendo, o Shinazugawa não vai fazer de nada, ele ainda tá desmaiado. Mesmo que esteja vivo, recobre a consciência, mas zero capacidades de voltar à luta quando Zenitsu e Inosuke ouvem que o Tanjiro foi transformado em um Oni, pedindo para que mantenham ele no sol para queimar até morrer. Pedindo ali o próprio Tomioka que matem o Tanjiro antes que ele mate alguém. O próprio Tanjiro tenta ali se esconder na sombra e tudo mais, e o Tomioka vem e empurra ele, não deixando ele ir pra sombra, onde ele percebendo que se ele chegasse um segundo depois, aquele Kakushi que o Tanjiro tentou matar de fato teria sido morto. Onde o próprio Tomioka desesperado implora para que o Tanjiro fique de fato como o Tanjiro e ele morra como o Tanjiro, que ele não vire um monstro. Só que, bom, é tarde demais. A luz do sol parou de queimá-lo. E nesse mesmo momento a gente vê o Tanjiro vindo, conseguindo fugir ali do Tomioka, acerta ele ali com as suas garras, quase que mata o Tomioka, só não faz isso por conta da chegada ali do Inosuke, que por mais que esteja completamente ferrado, onde a perda de sangue absurda do Inosuke tá deixando ele completamente tonto e tudo mais, mas ainda assim ele vai dar um jeito de tentar parar ali o Tanjiro, só que é um negócio que ele não consegue de fato fazer. Por mais que venha ele, os Zenitsu e tudo mais, primeiro que eles não têm forças, e segundo que é um outro ponto. Por mais ali a gente vendo, ninguém mais consegue lutar, todo mundo tá exausto. O próprio Zenitsu pergunta pro Tanjiro por Yanesco. E a tua promessa, tudo que a gente falou que a gente ia fazer junto e tudo mais, então, bom, não é culpa do Tanjiro, porque ele tá completamente destruído depois de toda essa luta, então o Muzan só conseguiu fazer isso se aproveitando dessa brecha. E nesse momento, provavelmente quem deva estar controlando o Muzan, o Tanjiro no caso, deva ser indiretamente, talvez, o Muzan. Então realmente é um negócio bem complicado,
E o próprio Inosuke vê que todos eles são amigos. E o Zenitsu e o Tanjiro, para eles, são como irmãos. Se alguém ali for pelo caminho errado, eles prometeram uns aos outros que iriam pará-lo. Não importa o quão doloroso e torturante for, vão todos pelo caminho certo. Ele promete a si mesmo, Inosuke, que vai cortar, que ele vai parar o Tanjiro. Só que o ponto é que ele não consegue. Ele não vai conseguir dar um fim à vida do seu próprio amigo. Já o Tanjiro, nesse momento, está completamente fora de si. Virou um verdadeiro monstro. E bom, como tudo isso e muito mais vai terminar, já não é algo que a gente vai descobrir realmente nesse vídeo. A gente vai ter talvez um final ruim. Tanjiro morre no fim das contas, seria muito anticlimático. Ou talvez exista uma salvação, porque bom, Nezuko vem até aí, então teorias e teorias, a gente vai descobrir só nos próximos vídeos do canal. Provavelmente o penúltimo vídeo de Kimetsu, pelo menos comentando os capítulos do mangá até o final da história. Mas é claro que tem muitas outras coisas que eu disse que eu ainda tenho ideias de falar aqui no canal e tudo mais. Por mais que acabe o mangá e tal, ainda tem conteúdo bom para dar uns videozinhos aqui pro canal. Mas é claro que tudo isso e muito mais já vai ficar para um outro momento, porque eu já vou me despedindo aqui, é claro, de todos vocês. Mas espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.